muito prazer, eu me chamo Nayara, sou aluna do programa de pós-graduação em Engenharia de Produção pela Universidade Federal de Catalão e estarei hoje aqui apresentando para vocês o meu trabalho que foi publicado no Encontro Nacional de Engenharia de Produção, ENEGEP 2021, intitulado como KPIs de Sustentabilidade, uma análise de costações em múltiplas perspectivas na base Web of Science, cuja área é na engenharia da sustentabilidade e será ministrado por mim, Nayara Felício. Bom, os autores envolvidos neste trabalho sou eu, Estela e Dalton, ambos pertencentes à Universidade Federal de Catalão e ao programa de pós-graduação em engenharia de produção. Bom, inicialmente é importante destacar, fazendo uma breve introdução aqui sobre o tema que foi abordado ao longo do trabalho, é importante destacar que o uso desses indicadores de desempenho dentro do meio organizacional, dentro do meio industrial, ele é considerado como sendo uma ferramenta que auxilia todo o processo de decisão, todo o processo de tomada de decisão ali no âmbito organizacional. Um outro ponto importante também é que a escolha de quais indicadores de desempenho a ser utilizado ali dentro dos processos também é um fator muito importante, porque ele vai definir o sucesso ali daqueles resultados do processo, dos processos operacionais dentro daquela determinada organização. Então, esse ponto da escolha, ele também é um ponto extremamente relevante e que deve ser considerado. O uso de indicadores de desempenho, ele é muito popular na avaliação de desempenho de sustentabilidade e esse uso, ele também pode ser entendido como uma exigência aí, dos últimos tempos, principalmente considerando as questões socioambiental, referente aí à preservação do meio ambiente. Após essa breve introdução sobre os indicadores de desempenho, sobre aquilo que nós abordaremos ao longo do trabalho, eu apresento a questão de pesquisa, que é a seguinte: quais são os principais artigos que contribuem para o tema KPIs de sustentabilidade? Então, o nosso objetivo é justamente adquirir os principais trabalhos que envolvem aí os KPIs de sustentabilidade e, portanto, nós iremos realizar uma análise de cocitações em múltiplas perspectivas sobre o tema KPIs de sustentabilidade. É importante ressaltar que esse tema, esse método da análise de cocitações, ele é proposto pelo Chen, e ele é indicado aí para esse tipo de pesquisa. E com isso nós também iremos utilizar o software Seedspace para análise das tendências emergentes aí sobre o tema proposto. Partindo da introdução, dando sequência aos KPIs de sustentabilidade, nós iremos definir aqui os principais conceitos que envolvem a esses KPIs de sustentabilidade. Então, primeiramente, o primeiro desses conceitos vem a nos dizer que os KPIs de sustentabilidade têm como principal objetivo disponibilizar uma estrutura que forneça informações relevantes do ponto de vista político e social para as organizações e comunidade em geral. Além disso, ele também pode ser visto como um grande aliado para as questões que envolvem, para as questões comportamentais, auxiliando ali na preservação ambiental. Então, além desses pontos discutidos aí pela definição apresentada por Moldan e Dahl, os KPIs de sustentabilidade também têm esse papel de auxiliar nas questões comportamentais que envolvem as questões ambientais. O termo, só um minutinho, deixa eu só voltar. O termo desenvolvimento sustentável é considerado como uma associação das questões sociais, ambientais e econômicas quando nós falamos sobre essa união desses três termos, sociais, ambientais e econômicos, tem como principal objetivo garantir que as gerações futuras também tenham ali a sua disponibilidade todas as questões que envolvem as questões ambientais. Bom, partindo agora para a metodologia, quais os passos que nós iremos realizar para a construção do nosso trabalho,
nós iniciamos aqui falando sobre a explicação científica, o principal método utilizado foi a partir do método hipotético-dedutiva. A abordagem de pesquisa mista qualitativa e quantitativa foi utilizada, buscando sempre um principal entendimento, melhor entendimento sobre o problema de pesquisa apresentado. O método utilizado nessa pesquisa foi a análise de constatações em múltiplas perspectivas. Esse procedimento ele é um procedimento descrito e proposto por Shen e tem como principal objetivo a análise e o encontro de tendências emergentes sobre o assunto estudado, que nesse nosso caso, é sobre os KPIs de sustentabilidade. O software CITSpace, como já mencionado, será utilizado. Ele apresenta um apoio da pesquisa com base no critério de constatação, considerando uma segmentação do período e os tipos de nós, como o autor, referências citadas e periódicos citados. Então, o software CITSpace será utilizado para análise dos dados. Nós temos aí 3 etapas para a construção, primeiramente, do banco de dados, que são as seguintes: construção do banco de dados, usar palavras-chave e estender o banco de dados. Nesse primeiro ponto da construção do banco de dados, aqui nós iremos buscar, nesse caso na Web of Science, os trabalhos mais conceituados e que agregarão valor à pesquisa realizada. Dando sequência, usar as palavras-chave. Então, aqui nós iremos utilizar aquelas palavras-chave que retornarão o maior número de trabalhos e que esses trabalhos também tenham um direcionamento ali sobre o tema proposto. Então, essas palavras-chave aqui apresentadas no slide foram as palavras-chave utilizadas ao longo da pesquisa. Após a definição das palavras-chave, nós iremos estender o banco de dados, onde nós iremos garantir uma coleta completa ali de trabalhos sobre o tema proposto. Então, após a definição da Web of Science das palavras-chave, nós coletamos aí cerca de 80 trabalhos entre os anos de 2005 a 2020. Bom, entrando nos resultados, eu vou tentar ser breve justamente pelo tempo que nós temos aqui disponível, e já deixo o convite para quem quiser verificar um pouco mais, de uma forma mais detalhada, sobre o assunto discutido ao longo do nosso trabalho. Eu deixo o convite para que vocês vão até o nosso trabalho completo. Então, fazendo uma análise após a implementação das palavras-chave na base de dados Web of Science, nós coletamos 80 trabalhos sobre o tema KPIs de sustentabilidade. Após essa coleta desses dados, desse banco de dados, nós nós enviamos aqui ao CITSpace para que fosse gerado, para que se pudesse gerar aí a tela inicial para posterior análise dos dados no software. Então, com isso, nós temos aqui nessa primeira imagem apresentada pelo CITSpace a tela de visualização após o processamento dos dados no software, onde ele nos apresenta as principais áreas, as áreas em destaque sobre o tema proposto, sobre o banco de dados aqui incrementado no software, onde nós temos que as principais áreas estão acompanhadas pelo cerquilha 0, cerquilha 1 e cerquilha 2. Então, cerquilha 0, intitulado como Medindo o Desempenho de Sustentabilidade, cerquilha 1, o mesmo título, porém, conforme foi descrito ao longo do nosso trabalho, foi visto que são grupos, áreas distintas, pois os trabalhos que estão incrementados nesses clusters são trabalhos distintos, e o cerquilha 2, que é intitulado como Contabilidade de Gestão da Sustentabilidade. Na sequência, o software também disponibiliza um encontro das referências citadas, das principais referências no período mais recente ali do banco de dados, as principais referências em destaque no período mais recente do banco de dados. Observem que nessa imagem aqui disponibilizada nesse slide, nós temos alguns anéis em destaque, anéis em vermelho aqui que estão em destaque. Então, esses autores
são aqueles autores que tiveram destaque no período mais recente do banco de dados. O software também disponibiliza que o usuário encontre os principais autores ao longo de todo o período do banco de dados. Então aqui a gente tem a lista dos principais autores ao longo de todo o período do banco de dados. Assim, após a análise de todos os relatórios disponibilizados pelo software Seedspace, nós conseguimos encontrar os principais autores de acordo com o tema proposto relacionado aos KPIs de sustentabilidade. Então, nós chegamos aqui nesses 9 autores aí direcionados aos KPIs de sustentabilidade. Finalizo a apresentação do trabalho apresentando as principais referências utilizadas ao longo da apresentação. Deixo o meu contato também para quem quiser, para quem se interessar e quiser fazer algum questionamento, estarei à disposição. Muito obrigada pela atenção de todos e até breve.